Para que você leia e volte. E cadê nosso pessoal aí para entregar o presente? Cadê os presentes? Já foram entregues? Que bom, que bom. Deixa eu mencionar entre os visitantes, nós temos a Priscila. Cadê a Priscila? Sim, Priscila. Priscila é uma querida, talentosa. Todo o conceito visual da nossa igreja, os logos, os nomes, as fontes, as cores, foi ela que criou. Então, a hora que você passar por ali, que você que elogia, diz, meu Deus, que logo lindo, que cores, que sincronia, que harmonia. Foi Deus inspirando a vida dela. Muito obrigado, querida, por ser bênção na nossa vida. Deus te abençoe muitíssimo. Olá, bom dia. Oi? Olá, bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Quem está feliz, dá um glória aí. Glória. Amém. Glória a Deus por isso. Estamos felizes hoje, por conta da nossa festividade de inauguração e que coincidiu também por estar aí no meio dessas festividades sendo comemorado o Dia da Bíblia. E o pastor Jason, como é um homem da Bíblia, nos permitiu estar falando sobre esse dia, A gente vai fazer um pequeno
pequena apresentação aqui, mas antes eu gostaria de ler rapidamente, porque já puxaram minha orelha aqui, porque eu escrevi alguma coisa, mas eu pensei que isso era só lá em... Não. Mas amém, herança tá. Eu queria, em comemoração a esse dia, só ler umas pequenas curiosidades sobre a Bíblia, rapidinho. Então eu vou narrar aí como se fosse um jogador de futebol. A Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus que foi revelada à humanidade através de uma coleção de livros com histórias, doutrinas, códigos e tradições que guiam os cristãos com base na tradição judaica e nos ensinos de Jesus Cristo e o Evangelho. Foi escrita por cerca de 40 homens durante um período de aproximadamente 1.600 anos. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, escrito em 1445 a.C., e o último escrito é o Apocalipse, por volta de 90 a 96 depois de Cristo. A Bíblia tem um sistema de divisão em textos e capítulos e versículos. Foi o primeiro livro, essa aqui é importante, né? Já ia pular isso aqui. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso em 1439 e até hoje é o livro mais vendido de todos os tempos, com quase 4 bilhões de exemplares. Foi traduzida para mais de 2.500 línguas e idiomas e está disponível em diferentes versões e traduções de acordo com as tradições linguísticas e culturais de cada localidade. Atualmente também está em formato digital, ou seja, está para todo o mundo. O sistema de divisão, como nós conhecemos hoje, foi aplicado somente séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, dividiu-se em capítulos e cerca de 300 anos depois, organizou-se a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia, com esse sistema de capítulo e versículo, foi publicada apenas em 1553. É dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, Testamento significa aliança, pacto ou um contrato. O Antigo Testamento é formado por 39 livros e relata a história da criação e os acontecimentos relacionados ao povo hebreu até mais ou menos, aproximadamente, 445 a.C. Inclui livros didáticos, históricos, poéticos e profecias. O Novo Testamento contém 27 livros e inclui os Evangelhos, que contam a mensagem da salvação através da vida, da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus ensinos. Além disso, o Novo Testamento contém a narração dos Atos dos Apóstolos, que fala do nascimento da igreja. Isso nós estamos ensinando para as crianças aqui nesses dias que temos aí, esses 3 dias. As cartas pastorais dos primeiros líderes cristãos e o livro profético do Apocalipse. E agora, para terminar, o Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Thomas Cranmer. No Brasil, o Dia da Bíblia surgiu em 1850, quando os primeiros missionários evangélicos chegaram da Europa e dos Estados Unidos, celebrado no segundo domingo do mês de dezembro. O Dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2001. Então, são as curiosidades aqui sobre a Bíblia, da importância que ela tem nas nossas vidas, Muitos tentaram destruir essa palavra, disseram que ela não ia para frente, mas ao contrário, ela floresceu no meio de tanta oposição, Muitas histórias de se queimarem Bíblias, livros sagrados, mas nós estamos aqui, ainda que fossem queimados todos os livros da Bíblia, nós somos a carta escrita de Deus, nós vamos escrever tudo de novo, amém? Amém. Então eu quero chamar agora as crianças. Desculpa demorar um pouquinho, pastor. Tentei ser rápido, não sei se eu falei rápido demais. Bíblia aqui, peraí. Então, esses aqui são os nossos alunos, dos pequenos, turma de 2 a 4, 5 a 7, de 8 a 12. A turma de 8 a 12, que é a turma de Amigos de Deus, vai falar umas pequenas palavras aqui para a igreja. Amém? Vocês estão preparados? Conforme ensaiado?
certo? Deixa o nervosismo de lado. Vamos embora? Vamos falar? Então tá bom. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Amém. Vocês estão escutando? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Pois céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Amém. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? Amém. Olha aí, olha o recado dado aí. Estude a Bíblia para ser sábia, creia nela para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Amém. Isso aí foi dito pelo Billy Graham, um dos grandes evangelistas desse século, ou melhor, desse século e do outro também. Agora eu queria convidar a igreja a pegar a sua espada, tomar a sua arma de poder e, se possível, ficar de pé. E agora nós vamos fazer uma declaração de fé. Amém? Em homenagem ao pastor Jason. Amém? E aí, quando for dito, vocês vão repetir com a Bíblia na mão, tá bom? Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou para onde ela diz que eu vou. E nós vamos para onde ela diz que nós vamos. Aleluia. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, tá? Gente, obrigado. Tá? Parabéns para vocês todos. Estamos lá estudando a Bíblia diariamente, todos os dias, domingos, quartas. Não deixe de trazer seu filho. Pode tirar, tá bom? Obrigado. Pastor, à vontade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cantemos ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no teu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em
Quero você, valor.
vossos lugares, queridos. Tua palavra é luz para o meu caminho, farol alto e farol baixo, lâmpada dos pés e luz para o caminho. Você enxerga a decisão que tem que tomar hoje, mas também enxerga o futuro através da palavra de Deus. Bom estarmos juntos, já estamos desde as 10 horas, tivemos a escola bíblica em forma de plenária, estudando a revista que adotamos há 3 meses atrás, e quero te convidar a ser parte dessa escola. Todos os domingos às 10 horas nós estamos estudando a palavra, temos classes separadas, para que cada um possa desfrutar com as mulheres, os homens, os jovens, os adolescentes. Os jovens começam sua classe a partir de janeiro. Então, temos estudado a palavra e vai ser assim até que Jesus volte. Um dia um texto de Paulo, onde ele diz assim: porque eu me gastarei e me deixarei gastar. Esse texto me pegou, eu era um jovem, adolescente ainda, um adolescente. E lembro que numa dessas manhãs missionárias eu fui acertado pelo Senhor com esse texto: eu me gastarei e me deixarei gastar. E não lembro mais quem estava ministrando, mas falou sobre não apenas se gastar, mas deixar se gastar, não é? Pelo Evangelho, a divulgação do Evangelho, de consumir, você não sossegar. Isso acendeu no meu coração e é o que tem me movido ao longo desses anos todos, amando a palavra de Deus. E se você precisa de um incentivo para amar a palavra de Deus, para divulgar a palavra de Deus, você vai dentro desse lugar. A gente vai te empurrar para dentro da palavra, para ler a palavra, para divulgar a palavra, para passar a palavra para outros, para que você seja a palavra de Cristo que os outros possam ler em você. Amém? Essa manhã nós temos um convidado muito especial, um querido amigo, a gente se conhece há alguns anos. Deus me deu a oportunidade nessa festa trazer alguns amigos aqui. Já começamos com a pastora Léa Mendonça e o pastor Sérgio na sexta-feira, queridos. E ontem o Marco Aurélio e o pastor Eber, que ministraram para nós. E hoje, pela manhã, nós temos 2 amigos aqui especiais. O pastor Gilton, que é de Pilar, não é isso? É um querido amigo. E pastor Josemar, de Parque Fluminense, que é o homem que tem sido uma referência para tanta gente. Sempre tem uma palavra muito moderada. Às vezes que eu me exaltava lá e ficava jaz. E lembro que quando eu passei 35 dias internado, a gente teve tempos tão produtivos no hospital. Uma das vezes ele foi e nós ficamos tanto tempo. Lembra disso, Josemar? Entramos, ele ficou até a hora que nos demos conta que já era muito tarde da noite. E eu falei: não sei se seu carro vai estar liberado. Mas ele ficou comigo muitas horas. E muitas vezes temos gasto tempo juntos. E é sempre tão salutar gastar tempo com gente que tem algo de Deus para compartilhar com você. Você, meu irmão, aqui vai um conselho: você tem que caminhar com alguém que você dê liberdade para te chamar a atenção. Você ouviu isso? Vou repetir de novo. Você tem que caminhar com alguém a quem você dê liberdade de chamar a atenção. Você precisa de gente que tenha liberdade dada por você, de dizer: isso não está bem, isso vai dar ruim, você precisa nortear seu caminho. Olha, não entra por isso não. Os grandes que caíram porque não tinha ninguém à altura deles com liberdade dada para poder chegar e dizer: olha, isso aí não está ficando bem. E nós temos desfrutado desse tempo de comunhão, e o pastor Josemar tem sido essa referência. E hoje, que bom, ele aceitou o convite. Foi difícil, irmãos, difícil para ele agenda: não, esse domingo eu não posso, naquele dia e ele tinha algo especial hoje, acho que era no final da EBD, mas ele disse: eu vou poder estar lá com vocês. Então vamos receber com muita alegria esse servo de Deus, pastor Josemar. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. Deus é bom. Olha para alguém e diz assim: Deus é bom. Deixa eu falar algo para vocês. Você falou porque eu pedi ou porque você tem a consciência de que Deus é bom? Eu falo muito isso lá em Parque Fluminense. Eu gosto de, toda vez que eu assumo a plataforma, dizer que Deus é bom. Porque se eu estou de pé, e você também, porque Deus é bom. Se nós vencemos aí mais uma semana, porque Deus é bom. Se nós estamos começando, é um privilégio estar vivo, sim ou não?
porque Deus é bom. Se nós vamos para o céu, é porque Deus é bom. Se nós temos nosso perdão já cravado na cruz, é porque Deus é bom. Se a obra perfeita do Senhor já consumou na minha e na sua vida, que é claro que é uma obra contínua, é porque Deus é bom. Então, para mim é um privilégio fazer parte da história da Oásis, né? Estar aqui nesse começo, nesse início, escrevendo um capítulo, uma página a cada dia. Isso que o pastor Jardim falou é uma realidade. Você tem alguém que puxa a sua orelha, sem ser a sua esposa? Minha esposa tem essa, né? Além dela, você tem alguém mais? Um amigo? Isso é importante. Alguém que você chora, ri, alguém que te estreita, sabe? Cara, vai por esse caminho. Isso é muito bom, ter amigos, né? Não é à toa que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos de Jason, Edson, Josi, Pedro Júnior. Pedro Júnior é um cara muito especial, né? Às vezes ele é chato, né, irmão? Não é verdade. Mas você precisa de ter pessoas assim. E Pedro Júnior, ele me conquistou, sabe, irmão? O jeitão dele, assim, serão. Quando eu vi Pedro Júnior pela primeira vez, eu falei, esse cara é meio sisudo, né? O jovem não conhece o que é sisudo, não, mas é bom ver, assim, ter amigos. Eu louvo a Deus por ter amigos. O Gilton é um dos meus amigos, um dos nossos pastores, que a minha esposa não pôde, porque nós estamos em movimento lá na igreja, final de ABD, apresentação de criança, oração, todo segundo domingo nós levamos todas as crianças para o templo, para impor as mãos e fazer um momento de consagração. Então, José, você que vou ficar. Então, ela deixou um abraço para a igreja, é um prazer estarmos aqui. Irmãos, eu quero trazer uma palavra assim muito particular. Todos nós, pastores, procuramos o que nós vamos falar numa data como essa. E eu creio que todos nós temos nas nossas anotações, nossos cadernos de mensagens, buscos. Mas na sexta-feira eu estava participando de um culto como esse de consagração de uma igreja, uma nova igreja, nossa Madureira. E lá Deus falou comigo. É tão bom quando eu sinto e eu gosto quando Deus fala assim muito direto comigo. Eu queria pedir você para abrir um texto comigo, bem conhecido, em 2 Reis, capítulo 5. E eu queria trazer assim uma mensagem bem inspirada. Falei certo, Pedro Júnior? Primeiro livro dos reis. Falei certo? Está certinho? Primeiro, perdão. Segundo, tá, irmão? Segundo livro dos reis, capítulo 5. Isso. Nada de primeira não, né, Pedro? Esse texto ele fala uma coisa tão interessante que eu queria chamar a nossa atenção. Você achou? Diga amém. Amém. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Guardem isso. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Quer dizer, ficou como escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra.
Oremos. Pai, no nome de Jesus. Senhor, não queremos mais um culto, não queremos mais um momento, queremos que esse seja um momento todo especial para cada um de nós. Não queremos mais uma vez abrir a Bíblia e ler um texto, mas queremos que essa palavra se torne viva e ativa em nós. Que o Teu Espírito Santo possa nos conceder graça, para que tudo aquilo que for dito seja para o louvor do Teu nome. Diga amém. Queridos, começar um novo tempo. Quantos creem que nós estamos começando um novo tempo? Você está começando um novo tempo? Diga amém. Começar um novo tempo, uma nova história, um novo capítulo da nossa vida. Eu tenho falado um texto que Deus colocou no meu coração em Daniel capítulo 12, no versículo 32, numa visão que Deus traz a Daniel. E Deus, no finalzinho do versículo, vai dizer: o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte, ativo. E eu parei um pouquinho para falar sobre conhecimento de Deus. Onde o conhecimento de Deus nos leva? Eu tenho parado um pouquinho para pensar o que nós estamos fazendo como igreja, o que é ser igreja. E é isso que eu queria conversar um pouquinho. E Deus falou muito claro isso ao nosso coração, ao meu coração, na sexta-feira, sobre começar um novo tempo. Escreveu uma nova história. Como é que você quer escrever esse capítulo da sua vida, esse lugar? Que eu creio que esse lugar foi preparado para o Senhor, amém? Sou eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. É isso que diz lá em capítulo 29, versículo 11 de Jeremias. Sou eu. Então, se é Ele conhece tudo sobre mim, sobre você. Ele sabe em relação à nossa vida. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe tudo ao meu respeito. Ele sabe da minha vida hoje. E Ele sabe da minha vida daqui a alguns anos. Você cresce bem, amém? Quando eu entendo e procuro viver essa realidade, tudo é diferente. Porque qual é a igreja que eu quero ser? Qual é a igreja que Deus quer que a Oásis seja? Qual é a igreja? Eu não estou falando de espaço, eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de mim e de você. Eu quero falar sobre a nossa postura. Se Deus nos colocou aqui, Ele quer que nós tenhamos postura diferente. Eu creio que Deus colocou você aqui para cumprir um propósito dEle. Eu estava num lugar e o pregador dizia isso: olha, você existe para cumprir um propósito de Deus. Você é um profissional que é para cumprir um propósito de Deus. Nós somos igreja do Senhor para cumprir um propósito de Deus. Você crê assim? Diga amém. Amém. Todos nós conhecemos a história dessa menina. Qual o nome dela? Não sei. Mas a Bíblia vai dizer que ela era uma escrava. Mas ela estava ali naquele lugar, não porque ela saiu da sua casa simplesmente, mas com a permissão de Deus, para cumprir um propósito, para fazer diferença, para não chegar simplesmente e dizer: eu estou aqui triste, estou aqui abatido, estou aqui infeliz. Não, eu estou aqui porque Deus me colocou neste lugar. Eu estou aqui porque Deus conhece e sabe tudo ao meu respeito. Tropas invadiram Israel, pegaram todos, levaram, alguns levaram e fizeram deles escravos. E dali estava a menina, talvez uns 12 anos, para ser escrava. E escrava não tem vontade, escrava não tem salário, escrava não tem folga, escrava não tem férias, escrava é para servir. Mas aquela menina aprendeu sobre um Deus que tudo pode. E eu queria que você entendesse isso. Você tem aprendido neste lugar sobre um Deus que tudo pode. Você tem aprendido neste lugar sobre um Deus
que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pensa e eu também, de tudo aquilo que nós planejamos, sim ou não? Nós temos aprendido que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E quando eu olho esse texto, eu começo a pensar sobre alguém que sabe exercer autoridade. Hoje, Jesus disse que toda autoridade nos foi dada, Ele nos deu essa autoridade para curar, para expulsar demônio, para salvar, para fazer a diferença. E essa menina, ela ouvia dos seus pais sobre um Deus que tinha uma aliança com o seu povo. De um Deus que Ele ouve o seu povo, um Deus que não deixa o seu povo de qualquer maneira. E essa menina entendia o seguinte: eu preciso exercer a autoridade que eu tenho. Você entende isso? Você precisa exercer a autoridade que Deus te deu. O Oásis existe para cumprir o propósito de Deus. O Oásis existe para cumprir o propósito de um Deus que o chamou. Você entende isso, irmãos? Agora, que se nós não entendermos, nós estamos mudando apenas de endereço? Estamos mudando apenas de igreja? Não. Estamos debaixo de uma direção de Deus. Você crê assim? Diga amém. Se você não entender isso, se você não guardar isso no seu coração, você não vai praticar aquilo que a Bíblia chamou você para praticar. Ela entendia isso. Eu queria que você abrisse um texto comigo, que fala muito ao meu coração. Você conhece bem, para você entender esse propósito de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Você conhece esse texto? Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Eu quero ler o versículo 16. Se achou, diga amém. Amém. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Só até aí. E eu queria que você prestasse atenção. Eu quero ler aqui a linguagem da King James, tá? Atualizada. Vai dizer assim, o mesmo texto que eu li, que você leu, mas a linguagem da King James atualizada vai dizer assim: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Queridos, todos nós, sem exceção, precisamos disso. Ser inspirado pela palavra de Deus. Quando eu sou inspirado pela palavra de Deus, eu vivo mais tranquilo, sim ou não? Quando eu sou inspirado pela palavra de Deus, eu não me permito que o medo domine a minha mente e o meu coração. Quando eu sou inspirado pela verdade de Deus, porque qual é a verdade? Nós ouvimos aqui, a tua palavra escondida e guardada no meu coração, para quê? Para não pecar. Pecar o que é errar o alvo. Quando eu tenho a palavra viva, e o que eu quero entender, essa menina, para ela tomar atitude, ter a atitude que ela tomou, a ousadia dela de se referir à sua patroa, a mulher que ela só tinha que servir, não falar, ela tinha uma verdade no seu coração. E quando eu tenho essa verdade no meu coração, eu sou motivado e movido por ela. Quantas pessoas hoje estão sendo motivadas por ódio? Quantas pessoas hoje são motivadas pelo pessimismo? Quantas pessoas são motivadas pela negatividade? Quantas pessoas hoje são motivadas porque
Nunca deu certo na minha vida, nada deu certo na minha vida. Eu casei, fui infeliz. Meu pai foi infeliz, minha mãe infeliz. Eu sou infeliz. Estão declarando isso. Mas quando essa verdade, que é inspirada por Deus, que é Deus, a verdade é Deus, está no meu coração, eu vivo direcionada por ela. Você crê assim? Diga amém, irmãos. Então, quando eu penso nessa palavra, porque olha, ela é proveitosa para ministrar a verdade. A verdade termina com a mentira. Você já conversou com alguém que parece que ele está falando a verdade? Nossa, como esse cara está falando verdade? Você é envolvido por algumas mentiras com cara de verdade. Histórias que você, tadinho, mas quando você se levanta com a verdade, a mentira, ela se acaba. Quando você se depara com situações, porque todos nós nos deparamos com situações. E se eu não tiver essa verdade estabelecida no meu coração, eu vou viver como todo mundo vive. Não queira viver como todo mundo vive. Nós somos o povo chamado para viver o melhor de Deus. O melhor de Deus não impede que você passe por lutas. Jesus disse: nós teremos aflição. Então, o que eu quero chamar a sua atenção pela a realidade dessa menina que estava num lugar que não era bom, escravo, sem desejo, sem sonhos. Mas ela sabia o seguinte: eu estou aqui para cumprir os sonhos de Deus. E aquela mulher disse: olha, ou melhor, aquela menina, minha senhora, porque em um momento ela viu que o seu senhor era leproso. Apesar de todos os feitos de Naamã, apesar de toda a autoridade, apesar de todo o glamour de Naamã, porém era leproso. E a lepra desqualificava, a lepra manchava. Quantas coisas nos mancham? A fulana é gente boa, mas olha, ele não tem palavra. Fulano é isso, mas não tem carisma, não é fiel. Quando a gente entende que essa palavra em nós, ela fala de verdade, é diferente. Eu quero chamar a sua atenção para uma realidade. Aquela mulher, aquela menina, quando ela chega, ela diz: olha, quem dera o meu Senhor estiver diante de um profeta. Você acha que aquela senhora, a mulher de Naamã, iria ouvir qualquer uma? Uma menina, uma escrava. Mas ela não estava ali simplesmente como uma menina com escrava, ela estava ali como boca de Deus. Se você entender que você precisa se levantar como boca de Deus, muitas coisas vai mudar na sua casa, neste lugar. Se nós entendermos por que Deus nos chamou, nós não seremos qualquer igreja, nós seremos a igreja que Deus nos chamou para ser. Não seremos uma igreja que apenas conhece a Bíblia, mas vive a palavra de Deus. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela faz, ela muda. Eu falei para Deus, isso é muito particular, queridos. Com muito cuidado eu falo isso. Falei para Deus: eu não quero viver um dia sem ler essa palavra. Porque eu preciso edificar, não pregar, mas edificar a minha fé. Porque quando eu ouço essa palavra, eu sou direcionada. Primeiro, é uma palavra proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal. O mal, ele não brinca, irmãos. O mal, ele não pede licença para entrar, ele entra, ele devasta. Então, se eu não estiver cheio da verdade, se eu não estiver ligado à verdade, se eu não estiver envolvido pela verdade, o mal vai entrar e vai criar raiz. Você quer vencer o mal? Posicione-se na palavra.
aquela menina, ela entendia o que era a palavra de Deus, do que era a verdade de Deus, do que era Deus na vida das pessoas. Se ela disse que se o senhor dela, se o homem, o general, o comandante, o vencedor mais leproso estivesse diante de alguém, que quando se falava no profeta, se falava da pessoa de Deus, se falava da pessoa que ligaria os céus na terra, ou a terra nos céus, ligaria todo o mover de Deus. E ela disse: olha, eu não tenho a menor dúvida, não há nenhuma dúvida no meu coração, se ela estiver diante de Eliseu, ele vai se tornar puro. Olha, não, isso é profético que eu quero falar para você. Eu senti isso no meu coração na sexta-feira. Quando você trouxer alguém neste lugar, traga na certeza que ela vai ser curada. Aleluia. Traga na certeza que ela vai ser liberta. Traga na certeza que ela vai ser transformada. Traga na certeza de que Deus vai agir. Amém? Você entende isso? Essa era a posição daquela mulher, ou daquela menina, de dizer: senhora, eu garanto, eu tenho certeza, há uma certeza no meu coração, se ele estiver, aquilo que não existe vai existir, aquilo que não tem jeito vai dar certo. Se você trouxer alguém aqui, porque, irmãos, todos nós estamos em busca. Eu estava falando isso, pregando, quinta-feira em nossa igreja. Eu nasci e fui criado em Bom Sucesso. Eu moro atualmente em Bom Sucesso. E com 12 anos eu fui para a igreja Nova Vida em Bom Sucesso. Eu nasci lá, eu me converti lá. Eu ia para a igreja e meus pais iam no centro espírita. Minha mãe vestia várias e várias vezes. Eu chegava na minha casa, um apartamento lá na Coab, de 48 metros quadrados, uma sala pequena, e a minha sala ela foi transformada em um centro espírita. E lá na igreja de Bom Sucesso, ela não era conhecida pelos os moradores lá da Coab como igreja de Nova Vida. Ela era conhecida por causa de uma frase que ela tinha na sua frente, na sua fachada. Sabe qual era a frase? Cristo é a solução. Então, para todos nós, qual era o nome? Cristo é a solução. Onde você vai? Eu vou lá na Cristo é a solução. Quando nós entendermos o seguinte, que igreja é essa? É a igreja do Cristo é a solução. Se você entender qual é a oásis, é a igreja que Cristo é a solução. É você entender que Cristo é a solução para tudo que as pessoas buscam. As pessoas estão buscando um lugar onde ela precisa se sentir abraçada. Sabe, irmãos, às vezes eu estou lá na igreja, chega alguém e diz: pastor, só vem aqui, o senhor pode descer? Desço, me dá um abraço, só isso. Pastor, eu preciso desse abraço para ser curada, para ser transformada. As pessoas precisam encontrar neste lugar pessoas que queiram abraçar. Você entende isso? Eu queria que você guardasse isso. Aquela mulher, aquela menina, irmão, não importa a idade, não importa ser escrava ou não, ela podia ser frustrada, podia estar ali, e agora eu tinha hora tudo, eu tinha sonhos, e agora perdi, cadê os meus sonhos? Agora eu sou escrava, por quanto tempo? Não sei. Não, eu sou aqui para ser luz no meio das trevas. Irmãos, aqui é luz, aqui brilha a luz. Nós não podemos esquecer do que Deus nos chamou, para que Deus nos chamou. Aquela menina acreditava naquilo que foi ensinado a ela, porque a lei era isso: olha, você vai colocar no coração dos seus filhos a palavra de Deus, você vai ensinar os seus filhos o temor ao Senhor, você vai ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa foi a ordenança de Deus ao povo. Ensina, incute no ouvido, no coração do filho, passa para a sua geração.
E você acha que ela ouviu aquilo e ficou apenas na mente? Não, ela guardou no coração. Eu gosto de cantar esse louvor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Quando nós entendemos qual é a força da igreja, é a unidade, é estarmos juntos no propósito de cumprir a ação de Deus na vida das pessoas. Aquilo que Bené disse aqui no aniversário do Jado foi tremendo. Deus quer nos levar a lugares maiores, mas só vai nos levar com a nossa decisão de cumprir o propósito de Deus. Você acha que é para aquela menina, peraí, eu estou aqui só para servir? Não, eu não estou aqui para servir apenas ela, eu estou aqui para servir a Deus. Você está aqui para servir a um Deus que tudo pode. Queridos, eu falo isso com o maior carinho, tenha certeza. Cumpra o propósito de Deus. Abra comigo um outro texto que você conhece. Eu não quero falar nada de que você não já tenha ouvido, capítulo 43 de Isaías. Um novo tempo, ou melhor, um novo tempo para o povo, um novo tempo para você. Sabe, querido, isso foi o que Deus falou ao meu coração na sexta-feira, a respeito desse dia, dessa manhã. Versículo 18. Se achou, diga amém. Amém. Olha bem, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Olha bem, isso é o que o Senhor está falando para o povo. Toda palavra é inspirada por Deus. Você crê nisso? Diga amém. Ela é útil para o dia de hoje. Ela não perde a sua essência. Ela não caduca. Ela continua sendo a palavra de Deus, que nos fortalece. Não vos lembreis, não fiquem lembrando. Eu gosto dessa minha tradução da NAA. Não fique trazendo a memória. Eu devo trazer as coisas que me levam. Mas às vezes a gente se perde no tempo porque estamos lembrando, saudosismo. Versículo 19: este faço uma coisa nova. Este eu estou fazendo uma coisa nova. Olha, e agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? A luz, ela tem que ser, ela é notória. A luz não é uma coisa que ninguém viu a luz. Você já viu quando você, no meio de uma escuridão total, um breu total, você acende lá um fósforozinho? É evidência, sim ou não? Todo mundo vê, todo mundo sabe. O Senhor está dizendo assim para mim e para você hoje: será que você não está vendo que eu estou fazendo coisas novas? E eu, quando eu estava pensando nisso, eu sou da época nos desenhos que aparecia quando o bonequinho tinha lá, aquele bonequinho mesmo assim, com a cabecinha, com aqueles pezinhos para lá, e de repente, do nada aparecia uma luzinha. Quer dizer, estou dando uma ideia nova, estou trazendo uma inspiração nova. Será que você não está percebendo? Será que você não está entendendo do que eu quero de você? Ou será que você não está entendendo, não está sentindo da realidade de um chamado de Deus para fazer muito mais? Sabe, queridos, com muito carinho, deixa eu, todo o meu, você me entende, diga a mim, irmão, antes de eu falar, né? Eu falei para Deus, eu sou pastor há 24 anos na mesma igreja. Esse ano eu faço 25 anos de ordenado.
Sabe, 25 anos, dezembro, vai ter festa, não sei. 25 anos. Eu sou pastor de uma igreja e eu louvo a Deus pela nossa igreja em Parque Fluminense. Uma igreja bem vista, uma igreja, né, que tem notoriedade lá no bairro. Mas eu falei para Deus assim: Deus, eu não quero mais receber crente lá na igreja, não. Com muito carinho eu faço isso, sabe, irmãos? Senhor, eu só uso assim, pastor, eu era da igreja lá, estou aqui. Pastor, eu estou lá, estou aqui. Pastor, ao menos, ao contrário, me diz, tá, irmão? Pastor, o senhor é uma benção, mas estou saindo, tá bom. Mas eu falei para Deus: Deus, eu estou passando, eu vejo aqui, ó, o bar está cheio, os caras só... Estou vendo o cara ali, à noite uma praça lá, que é uma praça, irmãos, uma praça chamada Praça do Galo. Eu ouvi dizer esses dias que às 2 da manhã, é uma praça onde os jovens ficam lá 2 horas da manhã, às sextas-feiras, param um carro, aqueles carros de som bem potente, e alguém fala: agora vamos invocar a identidade para dominar esse bar. E eles começam a invocar, irmão, prostituição é uma coisa ridícula. Um dos meus amigos, pastores, falou: José-Mar, a gente tem que fazer alguma coisa. Há 23 anos eu faço um trabalho lá sobre o dia de clamor pelo Parque Fluminense, que eu uno as igrejas, eu envolvo as igrejas, a gente está lá dia 2 de novembro, abençoando aquele lugar. Falei: Deus, eu não quero que o pessoal fique invocando entidade. Há um nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. E aquilo me incomodou, me incomodava. Falei: Deus, eu quero salvar essas meninas, eu quero salvar esses meninos, eu quero salvar. E sabe, irmãos, no sábado passado eu tive um encontro de homens fora, e de repente eu almocei com um, fui para dentro do outro, e eu conversei com o irmão Francisco. Falei: Francisco, e aí? Pastor, para não. Começou a conversar comigo sobre a história dele. Pastor, eu estava no mundão, Jesus me libertou. Falei: então estou no caminho certo. Pastor, Jesus me curou. Aí me contou a história dele de cura. Irmãos, aquela mulher, ou melhor, aquela menina, quando ela disse: certamente, se o meu Senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele vai ficar curado. Eu dizia assim: olha, o dia que você trouxer alguém aqui, ele vai ser curado. Você crê assim? Diga amém, irmãos. Amém. Vai ser transformado. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de transformação, aqui é lugar de mudança. Porque eu fui liberto numa igreja. Você foi liberto numa igreja? Eu com 10 anos de idade, eu entrei, irmãos, eu tinha sido atropelado, com 10 anos de idade. Eu fui atropelado, quebrei o pé, né? Operei, fiquei internado, gesso. E um dia, eu entrei na igreja de Bom Sucesso, com 10 anos. Uma família jóia, irmãos, meus pais, fantásticos. Meu pai não era crente, mas eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, sabia? Meu pai ficou casado 42 anos. Eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Ele era um nordestino, gritava, falava alguma coisa, mas com a minha mãe ele era tranquilo, irmãos. Um pai que todo domingo ele saía com 6 filhos. Ia, sabe aquela tudo. Meu pai era servidor público, ganhava um salário mínimo. Meu pai pegava as criançadas todinha, ia lá para pegar um 928, que era Ramos e Madureira. E lá os filhos, de repente, falavam assim para o motorista, né, na época, o cobrador: deixa os dois passarem juntinho, né, porque ele só tinha dinheiro para pagar uma passagem. Esse era o meu pai. Eu vim de uma família estruturada, irmãos, mas uma família que precisava de Jesus. O único que pode transformar, totalizar a família, completar a família, esse é Jesus. E naquele dia de sábado, eu entrei na igreja de Bom Sucesso, num encontro de jovens, de diversas denominações, e estava ali o pastor Ezequiel, até hoje eu falo isso com ele, Ezequiel Teixeira.
que é o apóstolo da Vida Nova. Ele com Jonas, Miguel e outros mais lá de Bom Sucesso. E ele estava cantando o seguinte: eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte, e mesmo eu caindo, Jesus me levanta, Jesus é amor. E eu me ajoelhei lá naquela igreja, no altar, com 10 anos de idade. E com 12 anos eu, convidado por uma irmã chamada Miriam, mãe da Nádia, que foi visitar minha mãe, porque minha mãe tinha sido operada. Você entende o que é você levar Jesus, levar cura, levar transformação, mesmo no lugar que você acha que você está por acaso? Como aquela menina: eu estou aqui por acaso. Não, você está para cumprir o propósito de Deus. Essa igreja não existe por acaso, ela existe mais um propósito de Deus, irmãos. É isso que eu preciso que você entenda, no nome de Jesus. E naquele dia, naquela manhã, eu ouvi a irmã Miriam falando assim: oi meu filhinho, 12 anos, a nossa igreja tem escolinha dominical, vai lá. E eu fui para lá, irmãos, e nunca mais saí. Sabe? E eu falo para nossas crianças: você acha que nossas crianças de 12 anos querem cantar eu sou uma florzinha? Eu cantava tudo isso. Eu cantava aquelas musiquinhas, mesmo que eu não marcho na infantaria, nem artilharia, soldado de Cristo eu sou. E isso mudou a minha história. Esse lugar é um lugar que muda história. Esse lugar precisa mudar a história de vidas, como mudou a minha e a sua vida. Nós não podemos achar essa mulher. Jesus está falando, o Senhor está falando para mim: eis, eu estou brilhando uma luz. Será que você não está vendo? Será que essa luz que você acha que está iluminando é apenas para trazer claridade? Não, é para trazer sentido à vida. É para trazer uma notoriedade que você jamais viu. Se eu achar que aqui é mais um espaço, mais uma igreja, não, aqui é o lugar onde Deus preparou para transformar vidas. E se eu e você não entendermos isso, não adianta, não. Eu só vou achar que apenas é mais uma igreja, é mais um local, é mais um povo, para falar várias igrejas. Não, eu estou fora disso, irmão. Cumprir um propósito de mudar a história. Eu guardo algo porque eu sinto isso no meu coração. Eu ouvi de alguém, eu comungo, eu trouxe para o meu espírito. A igreja é a solução do mundo. Quer dizer, você é por causa de Cristo. Aquele Cristo é a solução, irmãos. Não estava ali por um acaso. Todo mundo ali era um ponto de ônibus, uma parada de ônibus. Todos tinham que olhar para a direita e dizer: Cristo é a solução. Todos tinham que olhar para mim, para você, e ver que a solução é em Cristo Jesus. Essa igreja, ela foi criada por Deus. Você entende isso? Eu sei toda a história, irmãos. Eu sei. Estamos aqui com a certeza, estamos juntos. Mas dizer para você, não estamos trocando simplesmente um local, um endereço. Estamos sendo movidos para o propósito de Deus. Você entende? De curar os enfermos, de libertar os cativos. Olha mais, irmãos, versículo 19 ainda. Este, porém, um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Quem coloca é o Senhor. Quem abre é o Senhor. Quem age é o Senhor. Quem opera é o Senhor. Apenas nós somos instrumentos. O caminho ele já foi aberto pelo sangue de Jesus. O véu já foi rasgado. Nós já temos liberdade para entrar na presença de Deus, sentir esse Deus presente aqui. Então, aquela mulher, ou melhor, aquela menina tinha uma certeza: se o meu Senhor estiver diante do profeta que está em Samaria,
certamente ele seria curado da sua lepra. Ele estaria livre, né? Não teria no seu currículo uma mancha de um homem poderoso, de um homem guerreiro, de um homem que venceu batalhas, porém leproso. Quantos homens bons vão entrar aqui, porém sem Deus, porém sem conhecimento de Deus. Meu pai era um homem fantástico, porém não conhecia Deus. Minha família é uma família ótima, porém não vivia debaixo da graça de Deus. A sua família pode ser ótima, seu marido é excelente, sua esposa fantástica, seu filho, olha, porém não pode ficar sem Deus, sem vida, sem certeza da presença dele. Querido, é isso que eu queria deixar no seu coração. Estamos aqui para cumprir um propósito. Para você, quando falar assim, olha, para terminar, deixa eu contar uma experiência. Parque Fluminense não é uma comunidade, é um bairro simples. Eu gosto muito de atender gabinete, eu sou pastor de conversar, de estar junto. Eu atendia gabinete assim demais. Eu chegava 3 horas na nossa igreja e ficava até as 11 da noite atendendo o gabinete assim direto. E uma vez, de repente, entrou uma mulher e senta: oi, pastor, tudo bem? Eu falei: oi. Começou: olha, meu nome é Nice. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque a minha vizinha falou assim para mim: Nice, tu está cheio de problema. Olha, tu está toda encalacrada aí de problema. Faz o seguinte, vai lá na minha igreja, fica uma horinha com o meu pastor, você vai sair levinha. Eu estou aqui, pastor, para fazer isso. Aí contou a história dela. Irmãos, já viu aquela pessoa toda enrolada em todo sentido? Família enrolada, ela enrolada, filho enrolado, netos, todo mundo. Eu pensei, ouvi, fiquei lá mais de 1h30 ouvindo aquela mulher. Eu falei para ela: ô Nice, deixa eu falar uma coisa para você. Só tem uma solução para a sua vida, Jesus. Enquanto você estiver olhando para os seus problemas, você não vai olhar para aquilo que pode resolver o seu problema. Esse é Cristo. Deixa eu orar por você? Deixa. Ela falou: pastor, eu estou saindo aqui leve. E ela está até hoje, já tem muito tempo, irmão, até hoje servindo a Deus. Sabe por quê? Porque na igreja tem lugar para salvação, na igreja tem lugar para transformação, na igreja tem solução para todos os problemas. Você conhece? Porque aqui há um poder de Deus imperando em nós. Aqui há um poder de Deus imperando em nós. Você não entendeu? Aqui há um poder imperando de Deus operando em nós, através de nós. Não é esse local, não é essa. Eu não posso simplesmente. Claro, irmãos, nós queremos investir em coisas boas, nós queremos dar conforto para você, mas as pessoas precisam sentir o seguinte: quem vai falar muito mais sou eu e você. Não espere simplesmente aqui, seja você. Alguém diz: olha, na minha igreja tem uma palavra que transforma. Na minha igreja tem mais. Seja, primeiro, tenha esse espírito transformador. Porque você acha que aquela mulher não observava aquela menina? Será que aquela mulher, de Naamã não sabia, não estava olhando qual era a postura daquela menina? Aquela mulher, para ouvir, irmãos, para dar crédito, é porque ela sabia que aquela menina não era qualquer menina. Queridos, essa igreja não é qualquer igreja. Eu não sou qualquer um. Não fale de pastor perto de mim, porque eu acabo na hora. Porque eu não sou qualquer pastor, eu não sou qualquer igreja. Você não é qualquer um. Você é alguém que Jesus lavou, perdoou, transformou, mudou a história. Eu estava cantando domingo passado aquele louvor: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Irmãos, Jesus faz isso neste lugar. Agora nós precisamos entender isso, que aquela menina representa o quê? A certeza de um Deus que continua agindo hoje. Hebreus 13:8 vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo quando?
Você acha que ele mudou? Você acha que não, pastor, não existe mais profeta, hoje existe o próprio Deus para dizer: eu te curo, eu te salvo, eu te mudo, eu faço tudo. Então tenha esse coração aberto para cumprir o propósito de Deus. Nós estamos aqui para qualquer coisa. Não estamos aqui apenas para ser mais uma igreja, mais uma porta. Estamos aqui para ser a igreja que transforma vidas. A igreja é a expressão do governo. Que lugar? Que lugar que eu posso ser transformado, que eu posso sentir Deus? Posso falar para você? Fique de pé comigo. Deixa eu te contar uma outra história para terminar. Certa vez, acabei o culto de quinta-feira e eu vi entrando uma menina, uma mulher de bermuda branca, com uma filhinha. E ela disse: pastor, você pode orar por mim? Meu nome é Fernanda. Eu falei: me conta a tua história. O que foi? Pastor, eu moro no Pilar. Pilar para a nossa igreja é o que? 3 quilômetros mais ou menos? 4 quilômetros. Pastor, eu estou deprimida. Eu estou pensando em suicídio. A minha vida está toda enrolada. A minha vida está toda ruim. E eu tenho a minha filha. E eu peguei a minha filha sem direção, peguei a bicicleta e comecei a caminhar sem rumo. Você que conhece a nossa igreja de Barcarena, ela não é na estrada. Ela sai totalmente da estrada. E o Pilar tem lá a rua principal, que é a Kennedy, né? Que é a principal. E ela falou que ela saiu sem rumo, buscando um lugar, pensando só em morte, triste, abatida, tantas coisas. E de repente, ela entrou pela estrada do China, carregando a bicicleta com a sua filha montada. E ela começou a ouvir um louvor, e aquele louvor atraiu aquela mulher. E aquele louvor saía da nossa igreja. Ela disse: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero mudar de história. Sabe, irmãos, as pessoas vão passar por essas ruas precisando sentir o perfume que sai desse lugar, o louvor que sai desse lugar, a palavra que sai desse lugar. Alguma coisa neste lugar precisa atrair as pessoas, irmãos. Você entende isso? Coloque a mão sobre o seu coração. Ano passado eu estava na nossa igreja, depois de um culto de manhã, e o nosso menino estava ensaiando para o culto da noite, de nossos jogos. E o portão da nossa igreja estava aberto. E a nossa igreja, a minha esposa, ela pegou umas orquídeas e ela plantou nas árvores. E a orquídea começou a florescer novamente. E de repente uma senhora, uma jovem senhora, foi atraída por aquelas orquídeas numa palmeira. E ela pensou: nossa, é tão linda, deixa eu tirar umas fotos, deixa eu tirar aqui uma selfie. E os nossos meninos estavam ensaiando. E nessa posição de tirar foto, ela começou a chorar. E ela foi, e ela viu que eu estava lá atrás, viu que podia estar entrando, e começou a entrar. E falou assim: tem algum pastor aí? Eu falei: sou eu. O senhor pode orar? Eu estava chorando. Ora por mim, pastor, porque eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus, pastor. Eu vim tirar uma foto, eu fui encantado com as orquídeas. E os meninos cantando. E
o louvor mudou a minha história. Eu falei, onde você morava distante. Sabe, irmãos, é o poder da atração. Aquela menina, ela não estava ali por acaso. Você pode entender o que eu estou dizendo? Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para escrever uma história. Eu estou começando uma nova igreja. Não. É muito maior do que isso. Vai cumprir um propósito de salvar, de transformar, de mudar a história, de mudar a Caxambi, mudar a Rio, mudar no Brasil. Porque eu sei quem tenho crido, irmãos. Guarde isso no seu coração. Pai, Tu sabes, ó Deus, quanto eu me sinto feliz, honrado pelo meu amigo, pelos meus amigos aqui, por estar no início dessa história, no início de uma igreja, escrevendo com ele, fazendo parte da história dessa igreja. Senhor, eu sei de uma coisa, Tu quer nos levar como igreja a lugares muito maiores, que nós somos igreja, não é uma fachada, não é um letreiro, não é. O que nos une, o que nos faz ser diferente, o que nos faz ser igreja, é aquilo que nós temos em nós, habita em nós, a certeza que está em nós. Por isso, Deus, eu te peço, obrigado pela visão que Tu estás dando a Jara, aos pastores dessa igreja, às mulheres dessa igreja. Senhor, que a essência nunca saia de nós, que a essência de Deus nunca saia de nós, de ser igreja para mudar, de ser igreja transformadas que transformam, igrejas curadas que curam, igrejas alicerçadas na rocha, fundamentada em Cristo Jesus. Senhor, nos leve até essa intimidade contigo, para dizer: existe um lugar que transforma vidas. Venha ver, venha ver, venha ver um lugar que muda. É esse lugar, porque aqui pessoas que foram transformadas. Nos dê essa visão, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pastor Jason. O Espírito do Senhor está presente. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. Ele nos ungiu. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar
cadeias e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia, aleluia. O que você está fazendo com a unção que você recebeu? Você não pode desperdiçar algo tão precioso que você não compra no mercado, que você não consegue com o sobrenome famoso. A unção, como Jesus disse, repetindo o que foi escrito por Isaías: recebi uma unção, e disse: essa unção é para curar, para levantar, para construir. E essa unção Ele passou para nós. E você tem essa unção, você tem que decidir o que faz com ela. O pastor estava ministrando e me veio à mente quando Jesus, num dia ensolarado bonito, não sei se era um domingo, mas era um dia bonito, e a Bíblia diz que Jesus olhou para um rapaz e o amou. Sabe amor à primeira vista? Olha assim, gosta. Não passou isso com você? Olhar para uma pessoa e dizer: cara, gostei dele, nem sei o nome, gostei dele. Jesus olhou para um rapaz e a Bíblia diz que ele o amou. Aí o rapaz chega e diz: Senhor, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Eu só conheço tudo desde a mocidade. Era um cara que conhecia da palavra. Olha, que já tinha uns aditivos. Eu imagino Jesus enchendo a boca d'água e dizendo: esse cara vai ser útil. Eu gostei dele, ele é bom. Olha, ele falou: eu faço isso. O Senhor falou: olha, honra pai e mãe. E eu faço isso tudo, eu guardo isso tudo. É o tipo do candidato que o pastor quer para o ministério. Eu olhava assim: cara, Jesus, eu fico imaginando Jesus dizendo: eu quero esse garoto. Aí, o que eu faço? Ele falou: rapaz, você vai, já que você conhece a Escritura, você já fez essa primeira parte, então você vai agora e vende tudo que você tem. Fico imaginando o rostinho dele, assim, rapaz. Vende tudo que você tem. E aí você pega o dinheiro, o produto, e traz para nós fazermos faixas, barracas e acampar. Não, Deus falou: e o que você conseguir com o dinheiro que você conseguir com os bens, que não são poucos, você faz uma filantropia, você dá para os pobres. Em outras palavras, vem zerado. Só com o conhecimento que você tem, nós dois juntos. O que eu tenho, o que você tem, a gente não precisa de dinheiro. Vai e vende tudo que você tem e tal. E a Bíblia diz que ele saiu triste e pensando dos bens que possuía. Sabe o que é Jesus olhar para alguém e dizer: a gente pode fazer muito e não conseguir? Como é que Jesus olha para você hoje? Olha, ama assim de primeira, gosto dela. A gente pode produzir muito, olha, esse é o ano. Mas aí você se pega alguma coisa que é terreno, que fica por aqui, e perde a oportunidade de ser parceria, de fazer parceria com Jesus. Essa manhã isso foi ministrado e foi enfatizado a não ser simplesmente um aquecedor de bancos, de frequentador de igreja, ser igreja, fazer diferença. Quando entrar na igreja, vou te dizer para que você confirme com a experiência. O dia que você entra numa igreja, você pode estar tristinho, você pode ter tido um dia ruim na igreja, no trabalho. Aí você vem para a igreja, não deu para tomar banho, não deu para ir em casa, você está cansado, mas quando você entra e tem uma alminha ali, uma criaturinha ali, que você trouxe para Jesus, ela fala: bom que você veio, estou aqui por sua causa, Não tem cansaço físico, não tem suor, não tem roupa usada, você fica feliz. Mais feliz ainda é quando você chegar no céu. Lembra aquela frase que nós ministramos aqui? E Jesus perguntou para você: vem sozinho? Você diz: não, Senhor, aqui, estou trazendo. Você tem a chance de fazer isso e dizer: não estou sozinho, não, estou trazendo gente. Você tem o que as pessoas precisam, você tem Jesus, o Cristo, que é a solução. Você conhece, mas não é só para você, você tem que repartir com outros.
essa menina sem nome, mas eu quero achar essa menina no céu. Senhor, onde está essa menina? Onde está essa menina? Aquela de Reis lá. Minha filha, nem seu nome a gente sabia, a gente falou tanto de você. Porque, irmão, se fosse eu preciso de mais conversão. Se eu fosse levado escravo contra a minha vontade e descobrisse que o cara que me levou era um leproso, eu orava para ele morrer de lepra. Bem feito. A menina, sei lá, se descobriu nas roupas do patrão a enfermidade e ministrou a receita da cura. A vontade humana era deixe esse feliz morrer, que me transformou em escrava. Mas ela falou, se o patrão fosse essa Maria e achasse o nome de Deus, voltava bom. Eu acho que esse patrão, quando voltou, tão quebrantado como diz o texto, essa menina nunca mais foi escrava. Deve ter sido liberado, deve ter sido promovido a governanta, deve ter recebido um prêmio dele, de tanta coisa que ele foi dando depois que ele recebeu a cura. Você está aí para fazer mudança nas vidas, para transformar pessoas que transformarão outros e mudar famílias, mudar nações inteiras. Como disse o pastor Bené, pede-me e eu te darei as nações por herança. Você quer isso? Você quer isso? Você quer ser esse instrumento de Deus? Quer ser esse instrumento? Amém. Que Deus use você, use suas finanças. Para você que chegou depois, nós já ofertamos. Você que está dizendo, meu Deus, eu não vi a oferta. Eu trouxe meu dízimo. Você pode, assim que orarmos, você pode trazer à frente e nossos pastores estarão aqui ainda para orar por você e receber e te abençoar. Amém. Pega na mão do seu irmão aí. E a campanha do Dia da Bíblia, na saída, você tem a condição de comprar um exemplar do Novo Testamento com letra grande. Vou levar e botar na minha estante. Sua estante já está cheia de Bíblia, irmão. Não precisa mais não. Você tem que ler. Isso aqui é para você dar para alguém. Passa lá no galeto, onde você compra o galeto, se você não for almoçar aqui conosco, no lugar onde você passa, sempre chega lá e diz, trouxe um presente para você. Isso aqui mudou minha vida, vai mudar a sua. Dê, e deixa ele de cara com a Bíblia, e Deus vai fazer a obra nele. Tem aqui o endereço da igreja na última página, mas faça isso. Amém? Todo mundo eletrizando o outro aí? Ou você tem ou você recebe agora. Entendeu? Se você tem, você passa para o outro. Se você não tem, você recebe. Deixa eu pegar esse casal ungido aqui. Isso. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Aprendemos a palavra, ouvimos a palavra, honramos a palavra. E Senhor, nessa manhã nós queremos concluir esse período, te dando graças pelo que pudemos cantar, pelo que pudemos ouvir, mas muito mais pelo que podemos fazer com o que recebemos. Nós não vamos ser crentes que engordam com o que recebem, com o alimento que recebem, mas que não passam para ninguém, que não alimentam ninguém. Senhor, nós temos água viva e tem gente morrendo de sede. Nós queremos ajudá-los, descedentá-los, Senhor, como oásis, que no meio do deserto, quando beduínos, quando forasteiros, quando viajantes, Senhor, se acabando de sede, vem aquelas árvores, aquelas palmeiras, aquela vegetação que parece que está no lugar errado, aquele brilho numa água no meio das areias, Senhor, eles glorificam o Teu nome, eles veem os olhos brilharem, Senhor, porque vem a chance de ressurgirem através da água fresca que está ali. Que nós sejamos, Senhor, esse oásis na vida das pessoas, que possamos dizer, vem aqui que você vai receber o que você não tem, que você vai ver o que você não viu, que você vai ouvir o que você nunca ouviu. Pai, em nome de Jesus, faz de nós esses instrumentos, anônimos como a menina do texto, Senhor, que não se preocupem em ter o nome registrado, Senhor, ou serem reconhecidos, mas que possam dar a receita da cura, a receita da salvação, o caminho da fé, o caminho do livramento, que saibamos repartir aquilo que nós temos, Senhor, e que possamos chegar no céu quando o Senhor perguntar, veio sozinho? Possamos dizer, não, Senhor, eu tenho alguns que vieram comigo, que eu passei a palavra, que eu entreguei o Evangelho, que eu compartilhei o que recebi. Pai, faz de nós pessoas que ao tocar nos outros como estamos tocando agora, possamos passar a Tua graça, a Tua unção como nós cantamos, Senhor, que repartimos aquilo que recebemos de Ti, que o Senhor nos ungiu para isso. Abençoamos a cada um aqui, a cada família representada, a esses que nos honram através da internet, Senhor, e possamos ter uma tarde abençoada, um tempo especial de comunhão com a família e voltarmos à noite para finalizarmos essas festividades, Senhor, na Tua presença.
Nós te agradecemos pelo pastor Josemar, te agradecemos, Senhor, pelos que têm passado por aqui, Senhor, pelo louvor ministrado pelo Asa e pelo grupo de louvor, Deus, e pelos teus filhos que cooperaram para que esse trabalho fosse realidade. No nome de Jesus nós te louvamos, agradecidos, agora e para sempre. Amém. Use essas mãos para abençoar alguém. Dê um abraço forte em alguém. Diga, Deus te abençoe. Não saia sem abençoar uns 3 ou 4. Nossos pastores estarão na recepção te abençoando, te cumprimentando. Deus te abençoe. Às 18 estamos de volta.